Senhor, nós pedimos a Tua presença, a Tua ajuda, Senhor, para abrir nosso coração, nossa mente, ó Deus, que nós tenhamos realmente um coração aberto para aprender de Ti, Senhor. Acima de tudo, Senhor, nós queremos aprender como é o Teu coração, como o Senhor trata conosco, como o Senhor age, ó Deus, na nossa vida, Senhor. Porque assim como o Senhor tinha longanimidade, mas também como o Senhor agia com severidade quando havia infidelidade, assim também o Senhor é hoje. Então nós precisamos conhecer mais a Ti, Senhor. Queremos conhecer a Ti na sua totalidade. Não queremos só aprender os aspectos que nos interessam, mas queremos saber como o Senhor é de verdade. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti a Tua presença e a Tua ajuda nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente sempre tem falado, nosso objetivo em estudar com tantos detalhes, tão longamente, né, a história do povo de Deus, é entender mais sobre o plano de Deus, porque através de tudo que aconteceu no Antigo Testamento, nós temos muitos paralelos, muitas coisas que Deus tem feito de maneira semelhante hoje, né, na igreja. Então, é uma coisa assim que hoje é muito pouco enfatizado na igreja. Nós vivemos numa sociedade que foca muito mais assim o nosso bem-estar pessoal. Se eu vou ser salvo ou não vou ser salvo, se eu vou ser ajudado, se os meus problemas vão ser resolvidos. Assim, a gente foca muito mais, a igreja, de maneira geral, foca muito mais a nossa condição individual diante de Deus. Mas também, isso é importante, claro que Deus se interessa, e nós temos muito a aprender nessas coisas que vemos na antiguidade. Nós temos muito a aprender sobre nossa vida individual. Então nós aprendemos sobre o plano de Deus envolvendo seu povo, envolvendo para onde Deus quer chegar, mas também nós aprendemos sobre como Deus trata conosco individualmente. Então as duas coisas, os dois aspectos são sempre presentes. Então nós estamos, só para a gente entender, até eu ia falar para vocês olharem aquele diagrama da cronologia. Acabei não trazendo, mas nós estamos terminando aquele período, que até no esboço a gente fala do fim da influência de Jezabel até a queda de Samaria. A gente está dividindo os períodos de história em blocos, em períodos. Então a gente estudou a era de Acabe, todo aquele tempo da influência de Acabe e Jezabel. E esse período que nós estamos estudando já faz algum tempo, desde o fim da era de Acabe, quando Jeú entrou e acabou com Acabe, né? Então, desde aquele tempo até a queda de Samaria, que no reino dividido, as duas partes foram para o cativeiro, só que as 10 tribos foram bem antes. Então nós estamos chegando perto da época estamos chegando na época do cativeiro de Samaria, que era a capital das 10 tribos. Só que agora, nas últimas semanas, nós estamos estudando paralelamente Acaz, que era rei de Judá, e ele foi rei assim, logo antes do cativeiro de Samaria. Então nós estamos aqui nesse final do período de Acaz. Nas nossas próximas aulas em janeiro, nós só vamos finalizar, porque segundo Reis, ele faz um capítulo inteiro, segundo Reis 17, explicando os motivos por que Deus permitiu que as 10 tribos foram para o cativeiro. Então só falta isso para a gente estudar em janeiro, para finalizar esse período. Depois, nós vamos estudar um rei bom, né? Porque faz tempo que a gente está vendo só coisa ruim, né? Só acontecimentos ruins, só reis infiéis. Então, mas não vai ser muito tempo, né? O próximo que vem depois da queda das cativeiro das 10 tribos vai ser o rei Ezequias,
que é filho de Acás. Rei Ezequias foi um dos melhores reis de Judá, e então isso vem logo em seguida, ok? Bom, então hoje eu só queria fazer uma finalização do período desse reinado de Acás, para a gente sintetizar as lições que nós podemos aprender. Acho que umas 2 aulas atrás a gente fez essa cronologia aqui, que era assim para a gente ver assim a sequência de eventos, os eventos que aconteceram na vida de Acás, né? A gente já viu esses eventos. Hoje eu só queria fazer uma outra sequência, é uma outra cronologia, mas é mais focando assim a condição espiritual de Acás. Não vamos falar aqui tanto sobre os ataques, o que aconteceu, tal, é mais para a gente olhar a condição espiritual de Acás, porque ele foi um rei ruim desde o início até o fim, mas existe uma progressão. E teve um outro rei que é mais ou menos comparável, que foi o rei filho de Josafá, genro, chamava Jeorão. Ele também teve muitas oportunidades, então eu chamei isso aqui de longanimidade, a longanimidade de Deus com Acás. No Velho Testamento a gente vê muitos profetas, e mesmo na história a gente vê muita coisa severa que Deus fez com o povo dele. Então Deus permitiu que eles fossem derrotados. Aqui no tempo de Acás mesmo teve uma derrota que 120.000 soldados de Judá foram mortos. Então a gente pensa, puxa, que Deus... Inclusive é um dos grandes problemas de pessoas que não acreditam em Deus e na Bíblia, assim, como que pode ter um Deus tão cruel que permite que o próprio povo, isso sem falar dos outros povos, né, que ele mandava matar os cananeus, mulheres e crianças. Então tem muita dificuldade de entender como Deus pode permitir tanto sofrimento, tanta morte. A famosa pergunta, como é que Deus, se existe um Deus bom, como é que Ele permite o sofrimento, né? Ou como é que Ele permite a maldade? Mas eu queria que vocês vissem aqui a longanimidade de Deus com Acás, porque Acás governou 16 anos, e desde o início ele foi mal, mas Deus foi dando chances. Então eu queria que vocês abrissem no relato de Crônicas, 2 Crônicas 28. A gente tem ficado, né, em 2 Reis, em 2 Crônicas, em Isaías, mas hoje nós vamos ficar só recapitulando algumas coisas, mas olhando esse capítulo 28 de 2 Crônicas. Não vamos ler tudo, eu só quero quero que vocês acompanhem comigo essa sequência aqui, para entender um pouco sobre a longanimidade de Deus, e como Deus foi dando chances, como Deus foi dando oportunidades. Você pensa assim, Deus sabia que Acás nunca ia aceitar, mas Deus dava as chances, Deus continuava dando oportunidades, logicamente não só por causa de Acás, por causa de todo o povo de Judá. Então, nos primeiros versículos do capítulo 28, faz uma relação de todas as coisas que Acás fez de mal, né? No versículo 2, ele andou nos caminhos dos reis de Israel, fez imagens de fundição. Versículo 3, ele queimou incenso, queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios. Versículo 4, sacrificou, queimou incenso nos altos, nos outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Então, esses versículos vão descrevendo como Acás, desde o início, a gente não sabe o que fez com que ele abandonasse os caminhos de Deus. O pai e o avô de Acás, eles não eram modelos, não eram aqueles reis maravilhosos, mas eram reis que serviram ao Senhor. Então Acás, além de ser da linhagem de Davi, ele era o sucessor de reis que eram tementes a Deus. Mas são coisas que a gente não sabe explicar.
Acaz, o pai dele era, não tem muita informação sobre Jotão, mas ele era um rei razoável, como eu falei assim, não extraordinário, mas era um rei fiel a Deus. Depois de Acaz vem Ezequias, o filho de Acaz. Foi um rei maravilhoso. Como é que um filho de Acaz poderia ter saído tão bem? A gente sempre imagina, será que foi a mãe de Ezequias que influenciou? Ou o que aconteceu com Ezequias? De que forma que Ezequias mudou tanto assim? Só que depois a gente tem a outra pergunta: por que o filho de Ezequias? Então você tem essa oscilação, né? Acaz foi muito ruim, Ezequias foi um dos melhores, e Manassés até leva a fama. E eu quero questionar um pouco essa fama, assim, mas assim, é quase que empatado. Mas Acaz e Manassés foram os piores reis. Tem o Jeorão, que era filho de Josafá, também foi horrível. Então, são vários reis que é difícil falar qual que foi pior. Mas comparando, nós ainda vamos estudar Manassés, mas comparando Acaz com Manassés, tem uma diferença interessante, muito importante. Que Manassés chega a se arrepender no fim da vida dele, e Acaz a gente não vê nenhum sinal. Por isso, sim, a fama de ser o pior rei de Israel, eu acho que caberia mais para Acaz do que para Manassés, porque por piores que tenham sido as coisas que Manassés fez, no fim ele se arrependeu. Até que ponto que foi o arrependimento a gente não sabe, mas ele se arrependeu, se humilhou diante de Deus. Mas a ideia que eu quero, assim, essa é uma das coisas principais que a gente precisa mostrar, porque eu sempre tenho um encargo, assim, eu sinto uma necessidade de a gente pensar, não assim, quando a gente estuda Acaz, assim, isso não tem nada a ver comigo, esse cara foi idólatra, queimou os filhos, assim, isso aí não tem nada a ver comigo e nem com a igreja. Não, isso aqui é a história do povo de Deus, e muitas coisas que ele fez, ainda que a gente não chegue nesse ponto, mas tem paralelos na nossa vida, então a gente precisa prestar muita atenção. Então, inicialmente, Acaz já pegou um caminho de não servir ao Senhor, como descreve no início. Então, o que é a próxima coisa que vem, que a gente já viu bastante, esses ataques, essas guerras? Deus colocou, o versículo 5 fala que pelo que o Senhor seu Deus o entregou. Então, isso é muito importante, a gente ver a soberania de Deus e como Deus permitiu. Tem um lugar em 1 Crônicas, tem vários lugares que falam, né? Tem um lugar que chama Nabucodonosor, que vai ser lá na frente de Babilônia, que Deus levantou Nabucodonosor para fazer o que ele fez com Judá, que lá na frente, daqui 100 anos, 100 e poucos anos, Nabucodonosor vem e destrói Jerusalém e leva o povo cativo de Judá. E da Síria também, Deus levantou, Deus suscitou. É até meio engraçado você pensar assim, Deus tocando no espírito de um homem ímpio, de um homem que não conhece a Deus, Deus suscitando, Deus soprando, Deus instigando. É um mistério, a gente não sabe como que Deus induz uma pessoa, né, para fazer algo, mas na verdade faz parte do juízo de Deus. Então, Deus entregou a nação de Judá nas mãos dos inimigos. Aí teve vários inimigos, descreve aqui nesse capítulo, que primeiro foi Síria e Israel, né, as 10 tribos de Israel contra Acaz, depois foram os filisteus, foram de Edom, foram vários inimigos que foram atacando Judá. E lá na frente, no capítulo, no versículo versículo 19, o Senhor havia, está lá na frente, mas ele está falando sobre o que aconteceu no início. O Senhor havia humilhado a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, pois este promovera a impiedade em Judá, tinha sido totalmente infiel ao Senhor. Então, Deus, através desses ataques de inimigos,
Deus humilhou. Tem assim, a própria derrota é uma humilhação, mas a gente tem uma descrição nesse capítulo de como Israel, os irmãos deles, né, mataram um monte de soldados, um número grande de soldados, e levou cativo, pegou um monte de despojo e levou as mulheres e crianças para Samaria. Então foi uma humilhação. Depois Deus mandou um profeta para falar, não faça isso. Aqui você já vê várias, no meio desses ataques e dessas humilhações, Deus está dando chances. Então o que eu quero enfatizar aqui, assim, nessa sequência, assim, como Deus foi dando oportunidades. Deus deu oportunidade porque Deus mandou lá o povo de Israel devolver os prisioneiros, as mulheres e as crianças, né? Então houve um retorno. Da outra vez que eles atacaram, foi aquela história de Isaías, que Deus falou assim, confia em mim que eles não vão vencer, e realmente eles não conseguiram conquistar Jerusalém. Então Deus permitiu humilhação, mas sempre em doses. E isso também, assim, você lembra da história de Jó? Satanás falou assim, deixa eu tirar tudo que Jó tem, que ele confia no Senhor, porque está tudo bem com ele, né? E Deus sempre dava um limite, né? Assim, nas duas vezes, né, que ele fez alguma coisa, que Satanás foi acusar, das duas vezes Deus falou assim, pode, mas até esse ponto. Da segunda vez ele foi além, mas Deus também colocou um limite, até esse ponto. Então, Deus permite essas coisas. Isso você pode aplicar individualmente. Deus permite coisas na nossa vida. Todas as coisas são permitidas por Deus. Deus não é autor do mal. A Bíblia afirma, Deus não é autor de nenhuma coisa ruim, mas Ele permite certas coisas na nossa vida. E acho que todo mundo aqui poderia contar experiências de coisas ruins. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, com pessoas fiéis. E aqui no caso, ele não estava sendo fiel. Então, isso é um dos aspectos mais difíceis da vida cristã, é você conseguir distinguir, tanto individualmente como na igreja, com o povo como todo. Você tem que, assim, é difícil saber quando algo acontece na sua vida, se é porque você está sendo infiel, que é uma possibilidade. Por que Deus está permitindo isso? Porque eles estavam sendo infiéis. Então Deus permitiu humilhação, Deus permitiu derrota, Deus permitiu perda, Deus permitiu morte, Deus permitiu muitas coisas aqui porque eles estavam sendo infiéis. Agora, no caso de Jó, por exemplo, não foi por causa de infidelidade, e tem muitos outros exemplos disso. Então, nem sempre algo que acontece na nossa vida é por causa de pecado, é por causa de infidelidade, mas sempre tem um objetivo de Deus. Sempre tem um objetivo de Deus. Jó não foi provado porque ele tinha cometido pecados, mas ele tinha problemas. No decorrer do livro você vê que ele tinha problemas, ele tinha orgulho, né? José, aquela história de José do Egito, né? Ele foi levado para o Egito, ficou na prisão. Nossa, mas José nunca fez nada de errado? Não, ele era meio convencido, né? Ele ficou falando lá dos sonhos dele. Você sente aquela coisinha assim, né? Assim, eu sonhei que vou, né? Todo mundo vai se prostrar diante de mim. Assim, ele tinha esses aspectos. Então, sempre, né, como ninguém chegou na perfeição ainda, né, sempre tem um objetivo de Deus de purificação. Mas é diferente, né? Deus trata por causa de infidelidade, uma área inteira que é difícil a gente destrinchar também, é a área financeira, porque hoje tem todo aquele ensino assim, você tem que dar o dízimo para Deus te abençoar, e virou uma coisa assim muito, muito deturpada. Mas a infidelidade, a Bíblia é muito clara,
Como que Deus vai confiar coisas maiores nas suas mãos se você não é fiel no pouco? E no pouco envolve a parte financeira. Então, esse aspecto da gente ser fiel, da gente realmente fazer o que Deus quer com o nosso tempo, com nossas posses, com o nosso dinheiro, isso faz parte. Então, a infidelidade, ou a nossa, quando Deus quer nos ensinar, Ele permite que algumas coisas aconteçam, ok? Então tem essa fase de Acaz passar por todas essas coisas. Então, em 2 Crônicas 28, né, seguindo mais ou menos na sequência do capítulo, ele conta toda essa história de como as mulheres e crianças foram levadas para Samaria, e como o profeta foi e falou: não, devolva, vocês estão fazendo isso com seus irmãos, vocês não podem fazer isso, tal. E eles voltaram. Isso foi assim, foi um certo alívio, né, para Acaz. Agora, assim, ele tinha levado uma derrota grande, muita gente tinha morrido. Mas aí no versículo 16 diz o seguinte, depois de contar tudo isso, fala assim: naquele tempo o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria. O que tinha acontecido aqui, né? Toda aquela história de Isaías, em que Deus falou assim: confia em mim, né? Porque o rei da Síria, o rei de Israel tinham vindo segunda vez para atacar. Então Isaías falou com Acaz: confia em Deus, que Deus vai te livrar, não tem problema. Então ele já tinha passado por humilhação, já tinha passado por derrota, Deus estava tratando com ele, e Deus falou assim: você tem uma chance de voltar, e a sua chance de voltar é confiar em Deus, e não em outras fontes, né? Mas aí ele preferiu confiar em outras fontes de socorro. A gente tem falado bastante sobre isso. Eu só queria assim lembrar vocês, né, uma coisa que a gente falou domingo passado, é que aonde está a nossa fonte de segurança, ali também está a nossa adoração. Então você não consegue adorar a Deus, mas confiar em outra coisa, né? Onde você confia, onde você procura socorro, proteção, segurança, é ali que você vai encontrar, é ali que você vai acabar adorando. Como que eu tiro essa lição daqui? Porque primeiro, ele não disse: eu não vou mais adorar a Deus. Ele não estava sendo fiel a Deus antes, mas ele não disse assim: eu rejeito Deus. Não, ele falou assim: eu vou confiar na Síria para me ajudar e me tirar desse apuro. O que eu quero dizer assim, e nessa outra sequência, lembra que a gente viu que a confiança, ele pediu socorro ao rei da Síria, e inicialmente teve uma reação positiva, teve uma resposta positiva, porque o rei da Síria veio e realmente livrou Acaz dos perigos que ele estava enfrentando. Então deu certo. Então eu queria falar duas coisas que é importante a gente ver, porque é difícil a gente pensar assim: eu não confio no rei da Síria, eu no lugar de Acaz eu não faria isso, né? A gente pensa assim: não, eu não tenho esse problema. Então, primeira coisa, é muito mais fácil confiar na Síria do que confiar em Deus. A gente precisa entender, isso é natural. E você pode colocar isso num monte de situações, né? Falta de dinheiro, falta de saúde, te livrar de uma encrenca, sei lá, assim, de qualquer tipo de enrosco que você estiver. É muito mais fácil confiar na Síria. O que é a Síria? A Síria é uma outra fonte que não é Deus. A Síria representa qualquer fonte de confiança, de proteção, de segurança, né? E é muito difícil, porque eu não estou dizendo assim: você não deve ter um seguro de carro, por exemplo, né? Porque é um negócio assim, você pensar assim: eu vou confiar em Deus, que Deus vai guardar meu carro, né? Mas é uma linha fina, porque você faz o seguro, mas você confia em quem? Né? Você vai ao médico, mas você confia em quem? Então existem as respostas radicais, e a gente não pode falar que alguém que faz isso está errado, porque se Deus está levando a pessoa, acho que existem situações muito radicais. Meu pai não ia em médico de jeito nenhum, e
Teve coisas boas nisso e coisas ruins. Mas, assim, existem respostas radicais para falar assim, não, eu quero realmente aprender a confiar em Deus. E existem situações que eu acho que você precisa aprender a não colocar sua confiança em outra coisa. Agora, é possível você não confiar nessas coisas e não estar sendo dirigido por Deus, aí você está sem proteção nenhuma, né? Nós temos um livreto que a gente publicou anos atrás que chama Fé ou Presunção, e lá conta uma história verdadeira. Eu não me lembro agora os detalhes, mas era assim, é difícil porque às vezes é um grupo, uma igreja que toma uma posição, não, nós não fazemos isso, né? Eu vou dar um exemplo meio longe, mas existe, as Testemunhas de Jeová, eles têm uma posição que não pode fazer transfusão de sangue. Não sei se vocês sabem disso, né? E isso vem de uma coisa que eles acreditam que está na Bíblia, que a vida está no sangue, então você não pode receber a vida de uma outra pessoa e tal. Mas assim, é uma coisa que eles acreditam, só que pessoas morrem por falta de transfusão de sangue, né? Então nem sempre uma posição que parece ser espiritual, nem sempre é uma posição de Deus. Entende o que eu quero dizer? Então você pode não confiar em Deus e usar recursos humanos de outra fonte, mas também você pode não confiar em Deus e não usar recursos, e você vai estar sem proteção nenhuma, né? Mas confiança, você confiar, você dormir sossegado porque você tem seguro, porque você tem dinheiro, ou porque você tem alguma coisa, é errado, porque a segurança não está nessas coisas, né? E eu acho que isso tem muita aplicação no que o mundo inteiro, a gente conhece muito assim, o que está acontecendo no Brasil, porque nós vivemos no Brasil, mas a gente eu acompanho, né, porque eu vim de lá, né, dos Estados Unidos, então acompanho um pouco o que acontece lá, e eu acho que está acontecendo em muitos outros lugares também. Mas existe uma briga tremenda, assim, por exemplo, essa última eleição nos Estados Unidos, cada lado achava que o outro candidato era quase que uma personificação do demônio. Era muito, muito forte, né? O Partido Democrata considerava que o Trump assim, o demônio, né? E os republicanos, que são a maioria dos cristãos, considerava que Hillary era também uma pessoa, porque apoiava o aborto, né, liberal, em outras coisas. Então, assim, muita crítica, uma polarização terrível. Mas aonde que está o problema? O problema é pensar que o meu candidato vai salvar a nação do perigo. E isso é confiar na Síria. Porque quem vai livrar a nossa sociedade do mal, e um pensa que o mal é o aborto, o outro pensa que o mal é racismo, sei lá, estou dando alguns exemplos, eu só queria que vocês pensassem um pouquinho. Isso acabou de acontecer no Brasil, porque tiraram o partido que era o partido do demônio, né? Mas nós estamos vendo que o demônio não saiu do governo. O demônio não saiu do governo. Gente, está tudo lá, do mesmo jeito. Então, o que eu queria que a gente pensasse um pouquinho gente, eu não estou defendendo, não estou dizendo que você não pode pensar e orar sobre qual que é o melhor, assim, a melhor opção. Assim, é a mesma coisa, você vai no médico? Vai no médico, né? É um recurso que Deus nos deu. Agora, a sua confiança é lá, entende a diferença? Então, você pode falar assim, eu acho, vai ter uma eleição, eu acho que o melhor candidato é fulano, ok, vote, mas não confie, não é dali que vem a solução. Deu para entender a diferença? Então, essa confiança em outras fontes. Então, olha só, rapidinho, a gente já viu isso, mas eu só queria fazer esse fechamento assim, com a casa, porque esse relato de Crônicas, ele mostra isso mais claro do que os outros. Então, olha só, vamos só seguir aqui em Crônicas, né, o que ele fala sobre isso. Então, no versículo 16 está assim: naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria. Tá? Então, nós estamos aqui, né,
ele foi humilhado, derrotado, porque não estava sendo fiel a Deus. Aí Deus deu para ele a chance, falou assim: confie em Deus e não na Síria, não aonde é mais fácil. Então lembra que eu falei, é o mais fácil você confiar em alguém, é mais fácil você confiar num herói, né? Quem que os candidatos são os, né, assim, às vezes você pensa, poxa, esse é o salvador da pátria, né? Esse é o cara que vai, né, que vai resolver o problema da economia, né? Que todo mundo quer, né, resolver o problema da economia. Então, assim, é aquela coisa, você acredita que a pessoa vai fazer isso, mas a pessoa não vai fazer isso. Por quê? Porque por trás de todos os acontecimentos do mundo, Deus está tomando decisões baseado na nossa fidelidade ou infidelidade. Se a igreja, se a sociedade no Brasil está sendo infiel a Deus, você pode colocar o partido que for no governo, não vai resolver, porque o problema está mais fundo, né? Essa frase, né, que me fugiu a expressão, assim, é um tipo assim de lema, né, assim, da campanha do Trump, foi: nós vamos fazer os Estados Unidos grande, nós vamos fazer dos Estados Unidos um país grande outra vez, né? Gente, isso é confiar em algo que não é Deus, né? Porque ele não é ninguém que vai restaurar, que vai fazer a economia florescer, que vai fazer com que seja assim um país maravilhoso outra vez, né? Quem faz isso é sempre Deus, através de princípios, né? Então olha só, ele confiou, é o mais fácil fazer confiar em outra fonte. Ele confiou na Síria. Aí pula os versículos, né? Versículo 20, 19 eu já li, né? Que o Senhor tinha humilhado a Judá por causa da infidelidade. Aí versículo 20: veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Então, gente, isso no relato aqui de Crônicas, porque o autor aqui de Crônicas, ele está querendo mostrar o fim. Na verdade, isso aqui demorou um pouco, não foi tão rápido. Lembra da nossa outra sequência aqui? Ele pediu socorro, no início deu certo, só que no fim ele oprimiu. Então demorou um pouquinho mais. Esse relato aqui em Crônicas, ele está resumindo, mas é para mostrar o resultado final, que quando inicialmente a Síria ajudou Acaz, ele ficou aliviado, ele até depois foi para Damasco para encontrar com o rei da Síria lá, e ficou deslumbrado com o altar, então demorou um pouquinho. Só que depois, né, você confia em alguém que na verdade é uma cobra, então no fim a cobra vai te picar. Então isso que aconteceu e isso sempre vai acontecer, porque as fontes, na verdade, quando você confia em alguma outra fonte de socorro, qualquer outra fonte, né? A Bíblia fala muito sobre dinheiro, você confia no dinheiro. A Bíblia fala também sobre cavalos, tem muita coisa no Velho Testamento. Alguns confiam em cavalos, né? Porque assim, o exército que tinha cavalos era como hoje ter, sei lá, todas as coisas de tecnologia, aviões e drones e tanques e satélites e não sei o que mais, né? Então, uns confiam em cavalos, mas outros confiam no Senhor. Então, você confia em qualquer outra coisa, no fim, aquilo que você confiou vai ser a sua ruína. E olha como fala isso, né? Versículo 21: tomou a casa, algumas das coisas da casa do Senhor, da casa do rei, dos príncipes, e as deu ao rei da Síria, mas isso não o ajudou. Isso aqui nesse relato de Crônicas fica muito forte. Vai falar assim: ele chamou o rei da Síria, mas o rei da Síria, em vez de ajudar, o oprimiu, o atacou, né? Ele pegou riquezas. Gente, tem muita riqueza esse fato de pegar coisas da casa de Deus e dar para o inimigo. Para mim isso representa tudo que
tudo que nós temos, quem estudou um pouquinho sobre a história, tem um livro que acho que ajuda um pouco nisso, eu não li, mas a Maristela leu, assim, o livro que fez o seu mundo, escrito por um indiano, um cara da Índia, não é do mundo ocidental, mas ele descreve o quanto de influência positiva a Bíblia e o cristianismo trouxe para o mundo ocidental. E ele compara com a cultura dele na Índia. É um livro bem interessante para mostrar como que o cristianismo afetou positivamente. Porque hoje, nos países cristãos, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, nessas regiões, principalmente nas faculdades, os jovens estão aprendendo que o cristianismo só fez mal para o mundo. A nova geração está recebendo uma lavagem cerebral para pensar que o cristianismo só trouxe racismo, preconceito, fundamentalismo. Todas essas coisas estão sendo muito faladas hoje. Então, é preciso a gente entender que o cristianismo trouxe muita coisa boa, mas essas coisas boas que nós recebemos, influência nas leis, governo, democracia, tudo isso é resultado, acabar com a escravidão, tudo foi resultado do cristianismo. As mulheres terem direitos iguais, todas essas coisas vieram por influência do cristianismo. Mas a nossa civilização hoje está pegando essas coisas que vieram do cristianismo, da casa de Deus, e está entregando ao inimigo, que é o ateísmo, que é o humanismo, que são essas outras filosofias. Nós estamos pegando as nossas riquezas e estamos dando a uma outra filosofia para ganhar segurança. Então, mais ou menos, né, assim, é uma aplicação disso. Mas olha só, aí ele deu ao rei da Síria, mas isso não o ajudou, ok? Versículo 22, no seu tempo de aperto. Então eu relendo hoje, né, esse capítulo 28 de Crônicas, eu vi assim, o quanto que o autor aqui, isso é muito importante, quando você lê a Bíblia, seja no Novo Testamento, uma epístola, é muito importante você procurar, claro que é um pouco difícil às vezes achar isso, mas procurar achar o que o autor estava querendo transmitir. Não procure tirar o que você quer provar, mas procure entender o que o autor... Aqui ele está escrevendo a história, mas a pessoa que compilou, que pegou esses fatos históricos e escreveu aqui em Crônicas, que muita gente acha que foi aquele sacerdote Esdras, né, que voltou de Babilônia, ele está procurando mostrar o quanto que Acaz confiou em outras coisas, mas isso não resolveu, porque ele foi caindo cada vez mais. Então, no seu tempo de aperto, o que se espera no tempo de aperto? Quando vem o aperto, o que Deus espera? Deus não gosta, né? Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de disciplinar o filho, mas os pais que realmente amam os filhos disciplinam, ok? Mas por que você disciplina o filho? Por que você faz, por que você causa até dor num filho? Você chega a causar dor no filho. Como que um pai pode causar dor no próprio filho? Por quê? Porque você espera uma mudança, você espera uma mudança de atitude. E a gente vê isso vez após vez. Aquele livro A Patrola de Deus sempre fala isso muito. Ele fala assim, Deus não usa uma medida drástica se você escuta da primeira vez. E ele até deu o exemplo assim de um cachorrinho de estimação, pequenininho assim, que quando o dono eles pegavam muito jornal, né? Enrolava o jornal para bater, porque... né, faz um pouco de medo, mas não dói, né, assim, o jornal, né? Então, a hora que, assim, depois de uma ou duas vezes, quando o dono pegava o jornal e enrolava, o cachorrinho já virava de costas e ficava assim com as patinhas para cima, assim, tudo bem, né? Eu parei já, né? Então, antes de bater, já
fala assim, tá certo, o que o meu Senhor quer de mim, né? Então ele fala assim, se a gente fizesse isso com Deus, não seria preciso Deus usar medidas mais drásticas na nossa vida. Então, o que Deus espera no tempo de aperto? Que haja arrependimento, que haja retorno a Deus, né? Mas no versículo 22, no seu tempo de aperto, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. E aí fala que ele sacrificou aos deuses, versículo 23, sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Então, outra vez está mostrando, ele confia em outra coisa que não é Deus, e isso é a sua ruína. Então, agora, presta atenção num outro ponto importante. Então, eu já falei assim, onde você coloca sua segurança, aí vai ser sua adoração. Por isso que tem idolatria. Você coloca sua segurança numa coisa que não é Deus, você vai acabar adorando. Você pode falar assim, não, eu estou pedindo socorro da Síria, mas eu continuo servindo a Deus. Não. O que aconteceu com Acaz? Ele colocou sua confiança na Síria e ele acabou servindo outros deuses também. Então, onde você coloca sua segurança é onde você vai adorar. Outro ponto importante para entender: você confia em outra coisa que não é Deus. Ah, mas não é um ídolo, é um recurso. É dinheiro, é uma segurança, né, que me dá através disso, daquilo. Por trás de tudo que te dá segurança, existe um poder espiritual. Isso não é apenas uma coisa. O dinheiro não é apenas uma coisa, existe um espírito por trás, né, que Jesus chamou de mamon. Então existe um espírito por trás. Quando você lida, eu já falei isso antes, assim, quando você lida com um material químico perigoso, né, radioativo, né, você tem que se preparar. A energia nuclear, a energia radiativa, ela tem utilidade, é útil, mas quando você mexe com aquilo, você tem que estar totalmente protegido, você tem que agir com luvas, com proteção, né? Você tem que estar totalmente preparado. Quando a gente lida com dinheiro, a gente tem que fazer assim, né? A gente precisa do dinheiro, ele tem suas utilidades, mas você tem que lidar com cuidado, porque o dinheiro tem poder. Lógico, o dinheiro não tem poder, mas por trás do dinheiro tem poder, porque o príncipe desse mundo, ele está utilizando o que ele conseguir para nos desviar de Deus. Então, existe um poder, existe um espírito por trás de todas as coisas que representam segurança. Na política, existem poderes espirituais. A gente não pode pensar que a política é uma coisa inofensiva, neutra. Não é. A política, o poder, ser dono de uma empresa, qualquer coisa, não é só a política em si, mas a política representa uma influência grande. Então, tudo isso aí, essas fontes têm poderes por trás deles. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, isso aqui é o socorro traiçoeiro, ok? Então, você confia em outras coisas, inicialmente parece que dá certo, só que é traiçoeiro. É traiçoeiro porque você pensa que vai dar certo, inicialmente até parece que dá, só que depois ele causa sua ruína. E isso aqui, o autor aqui de Crônicas está sempre falando isso. Ele confiou, mas o rei da Síria não ajudou. Ele tirou coisas da casa de Deus e pagou para o rei da Síria, mas isso não ajudou. Ele pensou, os deuses de Damasco devem ser mais fortes do que o meu Deus, porque eles me venceram. Então eu vou sacrificar eles, mas isso foi a causa de ruína dele. Então ele está sempre mostrando que o que ele fez foi sempre causando
problemas piores. A Bíblia fala muito sobre isso. Todos os outros senhores, todos os outros deuses, eles não visam nosso bem-estar. Eles prometem nosso bem-estar, mas eles não querem nosso bem-estar. Então, tudo que substitui Deus, tudo que toma o lugar de Deus, tudo que oferece segurança no lugar de Deus, no fim vai ser nossa ruína. O servir a si mesmo, o egoísmo, que é minha felicidade, isso vai me destruir. Então, esse é o caminho aqui. Aí nós vimos na aula passada como ele copiou um altar, né, de Damasco. Então ele contaminou o templo. Ele já tinha feito muita coisa errada fora do templo, mas agora a contaminação chegou dentro do templo. Ele chegou a colocar um altar contrário, tirou o altar de bronze que Deus tinha mandado fazer e colocou o altar errado no lugar daquele, e nós falamos domingo passado que isso representa contaminar a mensagem da cruz. A cruz de Cristo, que é a base do Evangelho, a base da salvação, a base da vida cristã, quando nós substituímos por outra coisa, é muito sutil, mas começa a alterar, né? Não, esse negócio de cruz, não precisa de cruz, né? Jesus já fez, tal, assim, mas vai minando a própria obra de Jesus por nós, né? Então, muita coisa vai minando esse verdadeiro altar e colocando outro. Mas qual que é o fim disso aqui? Isso aqui a gente não falou domingo passado, aqui ó, versículo 24. Ajuntou a casa os utensílios da casa do Senhor e fê-los em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor. Então, o último ponto aqui é fechamento do templo. Então, primeiro ele contaminou, colocou um altar errado lá, mas no fim, aonde isso levou? Ele fechou o templo de Deus. Fechou as portas da casa do Senhor, fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Ele fez altares fora da casa de Deus. E tudo isso aí tem significados profundos que a gente não entende muito, mas substituir o altar, contaminar, desfazer, deturpar a mensagem da cruz. Mas depois ele fechou a casa de Deus e colocou altares fora do templo, que é fora da casa de Deus. Adoração fora da casa de Deus. Versículo 25, em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. O restante seus atos, versículo 26, versículo 27, descansou a casa com seus pais e foi sepultado na cidade de Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. É engraçado assim que a gente tem uma impressão que todo o povo também estava sendo infiel, mas tinha alguém que tinha um senso de fidelidade a Deus. Alguém decidia, isso aconteceu várias vezes, que o rei que ele não era fiel, eles não colocavam nos sepulcros de todos, né, de Davi, de todos os, né, nos sepulcros dos reis de Israel, né? Então era uma coisa interessante, tinha alguém lá avaliando, falou assim, esse rei não merece ser colocado ali no sepulcro. Ok, eu só terminando, eu queria ler 2 textos nos profetas. Então o resumo de tudo isso aqui é que Acaz foi sendo infiel a Deus. Ele usa essa palavra várias vezes aqui. Versículo, já saí do lugar, mas versículo 19, né? Ele tinha sido totalmente infiel. Depois, versículo 22, ele se tornou mais infiel ainda. A infidelidade, que é comparado assim à infidelidade conjugal, mas Deus, é muito difícil assim definir isso, mas Deus é muito misericordioso, Ele perdoa cada pecado. O grande exemplo é Davi, né, que cometeu pecados assim muito, muito sérios diante de Deus, mas Deus perdoa. Agora, a infidelidade, quando a pessoa
não é assim que Deus não permite um deslize, Deus não permite um tropeço. A infidelidade é quando você quebra a sua aliança. E isso não é uma coisa única, é uma sucessão de atitudes e é um endurecimento, né? E isso é muito fácil, por isso que Deus colocou o casamento, porque reflete muito. O casamento, a relação conjugal, ele reflete muito nossa relação com Deus. Um casamento não acaba de um dia para outro. Um casamento, ele acaba por uma sucessão de coisas, vai fazendo, assim, um vai agredindo o outro, um vai desenvolvendo uma outra relação. É uma coisa que acontece quase sempre, né? É uma coisa que vai acontecendo ao longo de um tempo. Se existia verdadeiro amor entre duas pessoas, esse amor ele não vai acabar de uma hora para outra. Ele vai acabar de pouco em pouco. Atitudes que não são consertadas. Então, quando isso acontece com Deus, a infidelidade é uma coisa progressiva e é uma coisa assim que você insiste naquela relação. E Deus espera. Por isso que assim, eu pus aqui a longanimidade de Deus, porque, gente, 16 anos pode não parecer muito tempo, né, o reinado de Acaz, mas ao longo desse tempo Deus estava insistindo. Aquele Jeorão, filho de Josafá, Deus deu muitas chances e tratou com ele duramente. Não sei se vocês lembram, mas no fim ele não aceitou. Os inimigos pegaram todos os filhos dele, menos um. Acho que mataram os filhos dele. Várias coisas aconteceram com Jeorão. No fim, ele ficou com uma doença horrível. Ele teve uma morte, né, assim, que saíram os intestinos, assim, descreve assim, a morte, assim, foi uma coisa assim, de dor incalculável. Não tinha morfina, não tinha essas coisas assim. Ele sofreu dor terrível e não se arrependeu. Então a questão principal que eu estou querendo mostrar aqui é que Deus vai tratando, Ele vai usando o jornalzinho assim, ameaçando, depois Ele vai fazer algo mais sério, depois Ele vai fazer algo, Ele vai usando, Deus não deseja causar sofrimento para ninguém. Deus é Pai, Ele não deseja causar dor. Ele vai causar dor se ele vê uma mãe vai disciplinar o filho, se o filho vai atravessar a rua na frente de um carro e ser morto. Tem que disciplinar para o filho sentir: eu não posso atravessar a rua, eu não posso colocar meu dedo na tomada. É algo que vai assim, a disciplina é para evitar uma dor maior. Então Deus está disciplinando e esperando uma resposta. E é nesse sentido que a gente pode pensar: não, quando vem alguma coisa na minha vida, eu pergunto para Deus que seja assim, que nós sejamos sensíveis diante de Deus, porque é possível a gente continuar insistindo e pensando: não, né, é obstáculo do diabo, o diabo está me atacando. Tem líderes que falam assim: poxa, mas o povo está falando contra mim, isso é coisa do diabo, quando é Deus que está falando assim: acorde, tem uma coisa errada. Mas isso pode acontecer na nossa vida, maneiras sutis que Deus está fazendo: não é por ali, não, é por aqui sim, Deus falou comigo, eu tenho certeza, Deus me abençoou. Então, esse ponto, olha só o que Deus fala em alguns profetas. Vamos lá, Isaías capítulo 1. Lembra que Isaías é um contemporâneo aqui. Isaías falou com Acaz, né? Então, Isaías, nesse tempo que Isaías está profetizando, a gente tem examinado um pouco Isaías, que profetizava para Judá, e antes disso nós estudamos um pouco Oséias, que profetizava para as 10 tribos, mas os dois eram dessa época, ok? E Isaías, ele começa o livro, capítulo 1, versículo 2: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor. Criei filhos. Quando você lê profeta, você tem que
procurar entender o coração de Deus. Deus está tentando mostrar o que Ele sente. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Será que pode ter uma coisa pior do que um filho que você cria e cuida por anos, ensina? Nós, pais, nós fazemos muita coisa errada. Tem filhos que se revoltam com os pais, não que isso é certo, mas tem motivo talvez, tem algum motivo. Tem pais que fazem coisas que machucam os filhos, mas Deus não é. Deus está falando os filhos dele. Deus não faz nada errado. Eu criei filhos, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O que eles não entendem? Eles não entendem o tratamento de Deus. Eles não entendem que quando Deus está fazendo essas coisas, não é hora da gente... Tem gente que fica revoltado. Deus, por que Deus faz isso comigo? Por que Deus está... Assim, eu estou tão certinho, eu sou tão... eu faço tudo tão certinho. Por que Deus está fazendo isso comigo? Meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aí eu queria que vocês vissem o versículo 5. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Eu achei interessante que eu li uma tradução, acho que em inglês, que fala assim: aonde vocês vão apanhar mais? Porque a figura que ele dá aqui, no final do versículo, é: toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Versículo 6: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O que ele está dizendo assim? Deus só fala assim: o que eu faço mais? Meu povo não entende, não leva ao coração, não leva a sério, não entende. E Deus já tem dado várias coisas, tem tratado de várias maneiras, de tal maneira que o corpo inteiro está com feridas. Então, só para a gente entender o que Deus está falando nessa época. Eu tenho usado muitas medidas, mas o povo não entende. E quando, eu sei que é uma coisa difícil, até pessoalmente, a gente entender até que ponto que Deus está insistindo conosco, até que ponto que nós estamos resistindo, coletivamente. Mas a gente tem falado, e não é para acusar, não é para assim, mas pensa bem, né? O Brasil está apanhando muito, em muitas áreas. Porque ele está falando assim, não tem uma área que eu não mexi, né? Apanhou na cabeça, apanhou no corpo, no pé. Assim, o Brasil já teve problema com economia, está tendo problema com política, está tendo problema com esporte, né? Assim, com clima. Não, assim, a gente está tendo muitos, e não é só o Brasil, né? Eu estou usando o Brasil que nós estamos aqui. Mas, assim, gente, será que a gente não acorda? Será que a gente não começa a pensar em alguma coisa? Ou nós vamos pensar, olha aqui no capítulo 9, inclusive o capítulo 9 faz parte do discurso de Deus para o rei Acaz. É a sequência. No capítulo 9, ele fala assim, versículo 8, 9:8: o Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá. Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba, olha só, em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram. O que ele está dizendo? Deus permitiu que houve destruição, então os tijolos caíram. Mas com pedras lavradas tornaremos a edificar. Deus derrubou, mas o homem fala assim: não,
a gente construiu antes com tijolo, agora vai ser pedra. Gente, eu não sei se vocês sabem, esse texto, eu não sei se foi David Wilkerson, mas eu sei que assim, depois que as torres caíram em Nova York, em 2001, eu já citei isso várias vezes, né? Logo depois houve um aumento de frequência na igreja, que foi uma coisa assim fantástica, né? Nos primeiras semanas, assim, depois, mas dentro de pouco tempo, menos de um ano, as estatísticas mostravam que já tinha voltado, né? Normal. E outra coisa, assim, né? Caíram as torres, mas nós vamos construir um monumento maior. Então, assim, a ideia é, assim, aconteceu isso, mas a gente não volta para descobrir por quê. Por que Deus permitiu? Né? Então ele fala assim, cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Mas o Senhor suscitará contra eles o adversário de Rezim. Rezim era o rei da Síria. Então Deus vai trazer a Síria, que é o adversário, para fazer algo pior. E instigará os seus inimigos. Do leste virão os sírios, do oeste os filisteus. Isso aconteceu em Judá. Os filisteus, né, eles mesmos vieram, devorarão Israel com a boca escancarada. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Por quê? Porque versículo 13, todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Ok? Depois, eu não tenho tempo hoje, mas Jeremias 5 tem uma passagem bem semelhante, que ele fala sobre o quanto que ele estava esperando que o povo acordasse, que o povo entendesse, né? Mas eu queria, assim, nosso tempo já esgotou, eu queria terminar em Oséias 14, para não terminar a aula e o nosso ano, né, de 2016, uma nota tão triste assim, né? Lembra assim, Oséias é o profeta dessa época, mas ele não profetizou para os reis de Judá, ele profetizou mais para os reis de Israel. E durante todo o livro dele, né, são 14 capítulos, não é um livro grande, mas ele fala sobre a Síria, ele cita por nome, né, porque o povo lá também estava buscando ajuda com a Síria. Mas o capítulo 14 mostra a solução. Inclusive eu queria recomendar, quem não pegou, eu trouxe aqui o último arauto e o penúltimo. Esses dois últimos arautos, tem um primeiro artigo que fala muito sobre o livro de Oséias. Então recomendo bastante, que a gente tem falado sobre Oséias, né, aqui. Vamos ler os primeiros versículos de Oséias 14 para a gente entender o que Deus quer de nós. Então, Deus está tratando, mas a nossa tendência é não ouvir. Nós temos uma teimosia, uma obstinação, mesmo aquilo que nós confiamos sendo traiçoeiro, a gente insiste, a gente continua insistindo. Então, isso é uma tendência, isso não é de uns ou de outros, isso é nossa tendência humana. Então, que Deus nos ajude a ter essa atitude aqui. Então o profeta, ele fala do juízo, ele fala do que o povo está fazendo errado, mas os profetas também falam o que a gente deve fazer, qual que é a solução. Então, diante desse quadro, diante dessa situação que tanto Israel como Judá estão vivendo nessa época que nós estamos estudando, então eu queria terminar com esse capítulo, porque aqui mostra o que nós devemos fazer e tem uma profecia da misericórdia de Deus, ok? Então, versículo 14:1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Pelos teus pecados tens caído. Então, nós estamos nessa situação por causa dos nossos pecados. Nós estamos na situação no Brasil, no mundo, por causa da infidelidade. Você pode dizer, não é infidelidade minha, mas é também, provavelmente a gente não está vendo a nossa, mas a Bíblia também mostra que mesmo quando não é sua, é uma coletividade. Deus trata com as coletividades, Ele trata conosco individualmente, mas nessas coisas que afetam a nação, a igreja, é coisa de coletividade. Claro que Deus não está julgando o Brasil por causa de quem foi presidente do Brasil. Vocês entendem isso? Não foi por causa de um político,
Não foi por causa de um monte de políticos também. É por causa da coletividade. Nós precisamos entender isso. Então ele fala: pelos teus pecados tens caído. Versículo 2: tomai convosco palavras. Eu acho fantástica essa expressão, né? Porque ele está dizendo assim, sabe quando... Vou dar o exemplo do filho pródigo. Lembra que o filho pródigo pegou a herança, né, gastou tudo, assim, lá quando ele estava no apuro, ele preparou um discurso para o pai dele, não foi? Lá onde ele estava, ele falou assim: caramba, estou passando fome aqui, o empregado do meu pai tem uma vida muito melhor do que a minha, então o que eu vou fazer? Então ele preparou um discurso. E a Bíblia fala, aqui ele está falando, Deus está falando conosco, que a gente tem que pensar: o que nós vamos falar com Deus? Não chegue para Deus com mente vazia. Pense antes. Veja o que Deus pode estar querendo de nós. Tome palavras, tomai convosco palavras. Pense em algo que você possa falar com Deus. E voltai para o Senhor e diz-lhe, aliás, pense em palavras, o próprio Deus vai falar assim: que palavras são essas que você deve falar? Diz-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Reconhecer a Deus, arrependimento. E olha o que ele fala aqui, versículo 3, que está dentro desse contexto que nós estamos estudando: não nos salvará a Síria. Então essa é o que Deus está falando. Vocês confiaram na Síria, e isso trouxe todo o mal que está sobre vocês agora. Então voltem para Deus, tomem palavras, falem assim: é difícil. É aquilo que eu falei assim, gente, a coisa mais fácil, é a nossa tendência. Você joga a água, ela corre pelo caminho mais fácil. Você vai, se você não buscar de Deus, se você não procurar encaminhar seu coração vai pelo caminho mais fácil, que é confiar na Síria. Mas fale para Deus: Deus, eu reconheço, a Síria não vai me salvar. A nossa solução... Hoje eu levei a Lídia num lugar que ela precisava ir, voltando ali na Avenida Santa Bárbara, eu vi uma faixa lá. Eu sei que as pessoas olham para... Às vezes eu fico pensando, gente, às vezes, né, assim, a única solução é Jesus, sei lá, uma coisa assim. Às vezes você pensa assim, mas o que as pessoas que leem isso, assim, elas vão mudar alguma coisa porque viram isso? A gente não sabe, mas eu achei muito boa, assim, também talvez a maioria passe, não faz sentido nenhum, mas eu já me esqueci exatamente como é que foi formulada a frase, mas sim: um mundo certo só com Jesus. Isso, assim, é lógico que isso não é só uma palavra. Você vai falar com as pessoas: esqueça da política, que a única solução do mundo é Jesus. Você falar isso como assim uma frase, como um refrão, não vai convencer. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. De alguma maneira, nós temos que crer nisso e saber como falar de um jeito, né? As pessoas não perderam a esperança. De alguma maneira, a gente tem que falar assim: gente, isso não vai solucionar o Brasil. Isso não vai solucionar, não vai resolver. Nem que resolvesse, pode ser que resolva o problema da economia, mas isso não vai resolver o problema do Brasil. Não vai resolver o problema do mundo. Então não nos salvará a Síria. Não iremos montados em cavalos que são nossos recursos, né? E a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti... E olha só qual que é a motivação: eu vou me voltar para ti porque eu sei que o Senhor vai resolver o meu problema. Olha que o arrependimento foi tão forte que o problema que leva a pessoa a buscar Deus não é nem o meu problema.
Vamos dizer, e isso é uma coisa muito ruim que tem acontecido em muitas situações no passado, e as pessoas estão procurando hoje: eu quero um governo que resolva o problema meu, o problema da classe média, o problema... Mas e as pessoas que não têm os problemas resolvidos? Eu posso resolver o meu problema, mas ele está dizendo: por ti o órfão alcançará a misericórdia. Ou seja, nem estou pensando no meu problema, eu estou pensando como que a injustiça no mundo, como que as pessoas que não têm nada vão ter a vida resolvida. Aí a promessa de Deus: eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente, Deus está dizendo assim, por mim mesmo, indiferente do que vocês fazem, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o cedro do Líbano. Então toda a restauração que ele está prometendo vai acontecer diante do arrependimento. Isso resolve, é a única solução que vai trazer resposta para todas essas situações que estamos vendo aqui. Amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos que os nossos olhos estejam abertos, queremos, ó Deus, queremos ter um coração que sinta o Teu coração para conosco. Nós queremos aprender, Senhor, a ouvir a Tua voz quando o Senhor fala conosco. Mas mais complexo do que falar conosco individualmente, a Tua palavra para nós como igreja, como nação. Ó Deus, e nós sabemos que isso não depende só de uma pessoa, mas nós podemos, a Tua palavra nos dá esse exemplo e essa ordem de nos arrepender em favor da igreja, de nos arrepender em favor da nação, de clamar a Ti, Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor, ajuda-nos, levanta pessoas, levanta as nossas vidas, ó Deus, para orar, para nos arrepender, para buscar a Tua face, Senhor. Levanta em todo o Brasil, levanta em todas as partes do mundo. Ó Deus, como o Senhor foi tão fiel, tão longânimo naquela época, nós sabemos que nem precisamos pedir isso do Senhor, porque o Senhor é longânimo e o Senhor vai nos avisar. Mas pedimos, Senhor, avisa-nos, envia profetas, envia mensageiros, envia a Tua palavra, de alguma maneira faz com que a Tua palavra chegue a todo o Teu povo, Senhor, para que nós possamos nos voltar a Ti, Senhor. Ó Deus, para que o Senhor possa sarar o nosso coração, trazer favor para nós novamente, ó Deus, preservar a nossa vida. Mas, Senhor, não queremos só também uma preservação temporária, um quebra-galho, assim, uma coisa só temporária. Nós queremos que o Senhor venha e estabeleça o Teu reino para sempre, Senhor. Ó Deus, realmente a solução só vem do Senhor, nós queremos confessar isso. Ajuda cada um de nós a ver onde estamos confiando em fontes erradas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.